A cura, na sua essência mais profunda, não é algo que acontece, mas algo que se revela quando a gente está alinhado à nossa verdadeira natureza. E é com essa frase que eu inicio o Mover da Cura no seu 14º dia. Se a gente vai no âmago dessa frase, praticamente a gente entende tudo. A cura tem que estar alinhada com a natureza. E vocês vão entender a interseção de hoje. O alinhamento que eu falo, que eu tento trazer e tenho trazido tanto aqui, esse alinhamento nosso, individualmente, né, meu, de vocês, e coletivamente como uma cura em massa das pessoas, do humano, para ele se tornar ser humano. Esse alinhamento ocorre quando a gente retorna ao estado de fluxo, ao que muitos chamam de flow, onde a vida ela se expressa a partir de nós. A gente não espera da vida, a gente toma a vida nas nossas próprias mãos, com muita autorresponsabilidade, com muita autonomia, e passa a expressar aquilo que a vida tem. Porque venhamos e convenhamos, a vida está aqui, sempre esteve. Você veio de um lugar e caiu na vida, literalmente assim. Caímos aqui. Muitos acham que escolhemos aqui, eu sou dessa opinião, escolhemos estar aqui, escolhemos passar por esse processo denominado vida, por esse espaço de tempo denominado vida. Logo, a vida que já está aqui, que já está acontecendo, precisa que você se expresse dela, não nela. Não sei se vocês compreendem a diferença. E quando a gente começa a se expressar na vida com aquilo que é essencial nosso, a gente não se molda, entendem? Quando a gente quer que a vida nos dê algo para daí a gente se expressar, mediante o que a gente está vendo aqui da vida, isso coloca na gente muita resistência. Por quê? Porque você tem que estar enquadrado nos perfis que está aqui na vida, no mundo. Ah, se eu não for assim, eu não tô na manada. Ah, se eu for um pouco diferente, ou se eu falar algo diferente, ou se eu trouxer algo diferente, ou se eu me vestir diferente, eu tô diferente dos demais. Quando a gente se alinha ao estado natural nosso, onde há a nossa verdadeira natureza, antes de cairmos aqui, há uma revelação. Ou melhor, é onde mora a revelação. E onde está a revelação, está a cura. Vocês compreendem isso? Em suma, a vida, que para mim a vida é Deus, não tem outra denominação, porque Ele que criou esse rolê todo. A vida precisa que você se expresse nela e você imprima nela, sem nenhuma resistência, o seu estado mais puro. Tá, Mari,
O que é isso? Tá, você falou bonito, é poético, várias palavras charmosas, elegantes até, poéticas. Tá preto no branco para esse 14º dia da cura, que eu tô precisando de cura. O que é isso, Mari? Se vocês olharem para mim hoje, eu sou isso. Eu me expresso com aquilo que eu tenho como estado mais puro. Ponto. Tá, se você olhar para os meus resultados de vida, então, muitos deles não condizem com essa expressão, porque essa expressão é uma expressão profunda da minha verdadeira natureza. Logo, eu teria que, mesmo diante dessa minha expressão, eu teria que me enquadrar em alguns pontos. Enquadrar no marketing digital, enquadrar em pontos que levam vocês a ter mais curiosidade sobre minha vida, sobre, enfim, tudo que a gente vê aí na rede social. Agora, eu escolho, por hora, não me enquadrar mais e derramar esse meu estado mais puro. É uma escolha minha. E aí, talvez eu não tenha resultados tanto à mostra. Há um resultado de muita gente aqui no Zoom, de muita gente aqui na live. Eu recebo direct das pessoas falando assim, olha, você tem quase 30 mil seguidores, mas você não tem nenhum comentário no seu post. Tipo assim, você é fake. Se seu produto é fake. Vários. Tem gente que me chama, vai dentro das Águas de Micael, pega meu perfil lá, tem o @Mariana, vai lá no meu e faz esse tipo de comentário. Ué, você vem de transformação, mas eu olho aqui, seu engajamento é péssimo. E sabe qual a vantagem que eu tenho de escrever? É, dane-se meu engajamento. Dane-se você que olha meu engajamento e você não tá me olhando. Você não tá tendo o respeito, acho que é talvez essa palavra, ou a curiosidade, que a curiosidade é bem rala, né? Bem rasa. As pessoas que são curiosas, elas é tipo bicho no mato. O bicho é curioso. Vocês já viram aquelas câmeras que ficam escondidas no mato, que o bichinho vai lá e fica olhando a câmera e uns derrubam a câmera, quebram a câmera? Assim, é raso, é animalesco a frequência da curiosidade. Um dia a gente pode falar profundamente disso. Tanto é que a rede social ela é movida por curiosidade. Tanto é que o tempo de visualização hoje, não sei se vocês sabem, ele é de menos de 8 segundos. O tempo de atenção, menos de 8 segundos. Sabe quem tem que tem um tempo maior de atenção, mais do que o humano? O peixe. É uma pesquisa que fizeram. O peixe tem mais atenção em alguma coisa do que o humano. Olha o nível que a gente chegou. Mas enfim, nós estamos num processo de nos tornarmos seres humanos, por isso que nós estamos aqui. O que eu quero trazer é, não temam. Se vocês querem viver a cura, se revelarem diante a cura, vocês precisam se expressar no estado mais puro. No estado mais puro. No meu estado mais puro, eu tô com vocês aqui. E mesmo se eu tivesse sozinha, eu tinha essa promessa para mim mesma, eu ia falar sozinha. Vocês sabem disso. E nós não estamos em 5 aqui, contando com a inteligência artificial, que é uma inteligência, né? Esse Faton aqui é uma inteligência artificial que fica gravando tudo. Não sei se esses 5 conta ela. Acho que conta ela sim. Esses 5 participantes que estamos aqui, estamos, e eu sei que vocês estão sedentos para entregar e para se expressar
a essência, o estado mais puro de vocês. E não o enquadramento. Mas, Mari, eu preciso ter resultado financeiro daquilo que eu falo. E eu também. Eu daqui também preciso ter. Mas se a gente se entregar para expressão daquilo que Deus quer que a gente expresse, o resultado vai vir. O resultado vai vir. Eu costumo dizer, talvez estejamos em 5 aqui, tão somente. Mas a gente não sabe no invisível o que nós estamos ancorando, trazendo, massificando. E daqui 2000 anos feito Jesus, vai ter alguém que vai ter escrito alguma coisa. Olha, 5 pessoas estiveram num movimento de cura, chamava Águas de Micael. A gente não sabe. Então, se a gente encolher o tempo, trazer para a presença e escolher viver a cura e entender que a cura, ela só acontece quando a gente se expressa sem resistir e nos tornar, olha que bonitinho, combinou, e nos tornarmos irresistíveis, a gente entra num flow. E a água que a gente bebe, não tô falando de água de Micael, a água, ela é assim. Eu vou falar de água, eu vou falar do quarto estado da água hoje. A água é esse flow, ela só se expressa. Ela não se enquadra. Ela ultrapassa as resistências. Ela deságua feito uma cachoeira. Ela se abunda quando ela cai num rio, quando ela cai no oceano. Ela é natural. Ela está se expressando na vida e ela não está fazendo com que a vida enquadre ela. A natureza, gente, como um todo, e nós como natureza que somos, não resiste ao seu próprio fluxo. As árvores, elas não questionam o tempo das estações. Vocês já pensaram? Não, gente, agora é outono, poxa vida, agora vou perder as minhas lindas folhas. Os rios, eles não hesitam ao seguir o curso da vida, a seguir o seu curso da vida, porque cada rio tem um curso. Não fala, não, aqui eu não vou. Eu sei que parece até banal esse exemplo que eu tô trazendo, mas é que é pra gente fazer conexão. Agora, quando a gente se desconecta dessa natureza essencial, em essência, seja pelo que for, crença limitante, estresse crônico que tá altíssimo, os padrões artificiais da vida. Quando a gente se desconecta dessa nossa natureza, a gente cria bloqueio. A gente cria bloqueio para nós mesmos e a gente cria bloqueio para esse fluxo vital. É um fluxo vital, é feito pulso. E é aí que o adoecimento surge. Ele surge desse desalinhamento. A cura, gente, ela não é esse processo de conserto. Na real, a cura é essa remoção de interferência que impede o organismo de manifestar seu estado natural de equilíbrio. Gente, tanto é que eu quero trazer uma história que coisa que eu experienciei e vivi esses dias aqui. Vocês lembram, há uns dias atrás, que eu falei de um moço, ele chama Maurício, que ele tá com câncer nos linfáticos, em todos os linfonodos aqui, que mora aqui no lugar onde eu moro.
Eu cruzei ele aquele dia, topei ele no elevador e tomei um baque, assim, porque eu vi ele mais ou menos bom, né? Mas aí aquele dia eu vi ele muito ruim. Aí vim aqui, a gente até derramou sobre ele, eu não sabia o nome dele. E depois eu procurei ele por aqui, não encontrei. Perguntei pro manager, que é o cara que coordena esse lugar que a gente mora aqui. E ele falou, olha, eu não sei se ele tá internado ou não. Enfim, eu não vi mais o cara. Tô eu um dia com a Júlia nos espaços úteis que tem aqui, né, compartilhados, que é da onde a gente mora. E chega ele e a esposa. E aí vai, e eu, falei, é agora. Eu falei, vocês estão hospedados? Você não sei o que, nananã. E aí desenrolou toda uma conversa. Falei do nosso momento, falei da água de Micael da cura. Ele se emocionou e ele contou a experiência dele. E eu quero só contar isso para vocês encaixarem nisso, que a cura não é um processo de conserto. Ela é remoção de interferência que impede o organismo de manifestar seu estado natural de equilíbrio, tá? Então vamos abrir aspas para eu encaixar essa história dentro dessa frase. Não é um processo de conserto. Ele descobriu o câncer há 1 ano atrás. Um câncer altamente avassalador de linfático, linfonodo, enfim. E ele foi designado, ele é de uma cidade, foi designado aqui para Ribeirão Preto, que aqui é o centro de cura de câncer para esse câncer de linfonodos. Não é linfonodos que fala, linfático, enfim, não me recordo agora exatamente o tipo de câncer. E ele veio para cá e o médico falou, nós temos que entrar agora com quimioterapia. Fez uma quimioterapia, fez 2, fez 3. Na terceira, o câncer dele pegava a quimioterapia, os químicos, e se triplicava, não é que multiplicava, se triplicava. Ou seja, o câncer dele estava se alimentando da quimioterapia que estava sendo feita para matar o câncer. Então ele estava com um certo tanto de câncer, ele fez 3 químios, aquele câncer pegou aquilo como alimento e distribuiu no corpo. Ele me mostrou o PET scan, ele estava todo tomado, todo, o corpo inteiro dele estava tomado. O PET scan é aquele tipo um raio-x que você vê as áreas tomadas do câncer. Bom, o que aconteceu? Aquele dia que eu vi ele foi internado. Se não me engano, foi exatamente naquele dia. E ele passou 5 dias em coma profundo. Em coma profundo. E foi aí que ele teve a experiência de morte. Ele morreu. Só não desligaram os aparelhos. Ele morreu. Chamaram os filhos, ele tem 4 ou 5 filhos. Chamaram os filhos, a esposa estava aqui. Chamaram a família toda, os amigos, todo mundo veio se despedir. E falaram, o médico falou, olha, não tem mais o que fazer. Ele só está ligado pelos aparelhos. E nós não podemos desligar o aparelho. A gente vai aguardar um pouco mais. 5 dias. Foi aquele tempo que eu não vi mais ele. Foi o dia que eu cruzei ele aqui, que nós fizemos o mover. Falamos dele, não sabia o nome dele. Enfim, falamos dele, ancoramos para ele, né? 5 dias se passaram. Ele morreu. Ele teve a experiência de morte. Ele foi para outro lugar e ele me contou toda a passagem dele, que eu não vou trazer aqui porque é bem íntimo. Não foi nada fácil. Uma das frases dele foi: as pessoas que contam, a gente vê em filme que quando se vê a luz da morte, que a morte está chegando e que aí vários anjos te recebem. Ele falou: olha, eu não sei, eu não acho que eu fui uma pessoa tão má, mas o que eu vivi não teve nada de luz, não. Eu vivi muitas coisas ruins lá e eu me deparei com o lado B. Ele falou, ele viu o lado B e o lado B oferecia a outras pessoas no lugar dele. Oferecia a filha menor dele e trouxeram a filha menor dele para aquele lugar onde ele estava, espiritual. E a menininha falava assim: papai, tá tudo bem, eu fico no seu lugar. E ele falava: não, você desce agora, o papai já tá aqui, o papai já morreu. Aí essa voz falava assim para ele: então vai ser sua esposa. Traziam a esposa dele, ele: não, esposa,
O melhor amigo dele trouxeram e o cara falou, eu fico no seu lugar. Ele falou, não, eu já tô aqui. Eu não quero ninguém no meu lugar. Você sai daqui. E aí ele falou que ele deu um safanão nessa voz, que tinha uma imagem, deu um safanão nessa voz. Ele tava todo de lama, enlameado. E eu trabalhei muito, né, nesses níveis de consciência mais baixos aí, e é realmente assim. E aí ele falou, tá, eu já morri, tô aqui. E eu assumo que eu morri. E eu assumo toda a minha responsabilidade daquilo que eu vivi na Terra. Porque ele falou que de fato passa um déjà vu, assim. Você vê o livro da tua vida, tudo que você fez, tudo mais certo, mais errado, todas as suas ignorâncias. De fato, ele falou que não tem um julgamento certo e errado. Tem aquilo que você ignorou e se tornou ignorante sobre aquilo. Ou seja, numa vida de tantas oportunidades de ascender espiritualmente, muitos, e eu já te trouxe isso aqui, muitos decidem ficar na ignorância. E ele falou que viu isso, tal, e quando ele falou, eu assumo tudo isso, ele foi recolhido para um outro lugar, e aí ele falou que sim, parecia ser um lugar de luz. Ele enxergou uma luz e foi para esse lugar. E ele escutava a água. Ele só escutava a água. E ele falou que ele procurava se era uma cachoeira, se era alguma coisa, e ele só escutava o barulho da água. E aquele barulho de água foi entrando dentro dele. E isso eu tô dizendo nos 5 dias que ele ficou de coma. Do dia que eu vi ele e depois desses 5 dias que ele passou por esse processo. Ele escutava a água, ele não via a água, mas ele sentia que a água entrava dentro dele, no corpo dele. E aquilo foi regenerando, reparando, e ele traduz isso como foi me limpando, e a luz foi aumentando, e aquilo foi me limpando. E eu dura ouvindo ele, assim, ó, eu não conseguia respirar. Ele tá muito enfraquecido. E ele foi me contando isso, me contando, e ele vai atribuindo as coisas à vida dele, é claro. Eis que no 5º dia, ele acordou. Ele acordou. E os médicos falaram, meu Deus, estamos de frente a um milagre. Chamou toda a família e ele falou que ele não conseguia muito falar, ele estava muito enfraquecido. E ele começou a cheirar as pessoas. E a esposa dele conta chorando, assim, que na hora que ela chegou, ele falava, vem aqui. E aí ele cheirava ela. Cheirava. Os filhos, ele falou que ele cheirava. Que ele queria sentir o cheiro deles. Porque o lugar que ele tinha ido era muito fedido. E depois que ele começou a tomar aquele banho de água, mas ele falou que não era uma água que lavava ele, era uma água interna. E ele fala isso com muita propriedade, era uma água interna. Ele falava, você tá me entendendo? Eu tô te entendendo. Porque eu falo, cara, depois eu falei pro Thales, meu Deus, não tem coincidência, não tem. Uma coisa, 5 dias acontece diante de tudo que a gente tem movido aqui. E aí você entende que é uma cura, uma água interna? Eu fazia assim, entendo. E eu não tinha falado das águas de Micael para ele, eu só estava ouvindo ele. E não tinha contado nada do que tinha rolado aqui com a gente. E aí foi que foi. E aí na hora que deu uma brecha, eu falei, eu posso te contar uma coisa? Ele falou, pode. Aí eu fui contando, passo a passo. E ele falou, eu tô acreditando em você. E sim, possivelmente, tudo isso aconteceu no mesmo tempo. Por que é que eu tô contando essa história? Porque a cura não é um processo de conserto. A químio não consertou. A experiência dele, tô trazendo ele para agora, para aqui, né? Foi essa manifestação de um estado natural.
de equilíbrio. O fluxo vital da vida se alinhou. Tá, Mari, você atribui aquilo que a gente fez, você atribui... Ele nem bebeu da água, ainda não dei a água. Você atribui aquilo que a gente fez aquele dia? Atribuo. E não importa se ele não validar. Importa é o que a gente carrega. O que a gente fez naquele momento, naquele dia. A gente colocou no fluxo vital um alinhamento. Em especial, chegou nele. Porque não há coincidência. Como tá chegando em todo mundo aqui, em todo mundo aí. Eu contei tudo isso e fechamos aspas e fechamos o campo aí com o Maurício. Gente, pra gente reconhecer que a vida, ela não precisa ser forçada. Ela tão somente precisa ser compreendida e integrada. A água, ela é o reflexo da vida. Ela é esse elemento tão essencial que percorre esse ciclo contínuo, né? De evaporação, condensação, precipitação e infiltração. E esse circuito, gente, ele espelha o próprio fluxo da consciência e da energia vital. Era onde eu queria chegar. O circuito da água, elemento água. E não estou falando de água de Micael. A água de Micael está inclusa nesse circuito, né? Porque a água de Micael é feita de água. Espelha o próprio fluxo da consciência. A própria energia vital de tudo isso. Evapora, condensa, precipita e infiltra. Ou seja, infiltra é o profundo. A infiltração é a própria natureza. Infiltração é o estado mais puro. Só que não dá para ficar só lá. Não dá para ficar só lá infiltrado, só lá no profundo. Tem que evaporar. O que é evaporação para mim? É se expressar. O que é condensação? É tamanha a expressão, tamanha a evaporação que você condensa a ponto de servir de inspiração para os outros. Você fica tão condensada de informação que logo você precisa precipitar, logo você precisa derramar, logo precisa chover. E aí infiltra de novo. Isso é viver a consciência. Isso é ter a consciência como energia de vida. Vocês compreendem ou é muito... Ou esse exemplo que eu estou trazendo é muito para além? Ou a quem? Se a água fica estagnada, se a água desse rio fica estagnada, ela perde o que, gente? Vitalidade.
E vocês viram que eu mudei um pouco o cenário. Isso aqui é intencional. É que aqui no Instagram as pessoas não estão vendo. Deixa eu virar um pouquinho. Tem uma TV com uma água jorrando aqui. Se a água fica estagnada, ela perde vitalidade. E ela vira um ambiente tóxico. Quando a gente resiste ao fluxo da vida, a gente cria esse ambiente tóxico para nós mesmos. A gente cria estagnação física, emocional e espiritual. A cura acontece quando a gente bota para circular. Seja através da respiração, porque na respiração, o ar que a gente puxa e o ar que a gente solta, ele contém água. Ele tem micropartículas de água. Ou seja, tudo que está sendo informado, vocês estão respirando a informação. Vocês estão transpirando a informação. Vocês estão eliminando a informação através da urina, das fezes. Então não é só a vibração. Não, fisicamente nós estamos derramando águas de Micael. Talvez o exemplo que eu dei com o Maurício, ele não bebeu da água. Lembra que eu falei, gente, eu vou atrás dele para dar a garrafinha. Eu nem bebi aquele dia. E vou correr atrás dele. E não achei ele. E a garrafa tá aqui. E eu voltei a beber com ela e tal. E talvez eu nunca mais encontrasse ele. Mas sim, a minha circulação por aqui, a minha respiração por aqui, intencionalmente, esse meu movimento proporcionou o que eu vi, né? O que eu escutei com os meus próprios olhos, o que eu senti, a verdade da qual ele me trouxe a informação. As águas de Micael representam essa reconexão com esse fluxo original. É esse ponto que eu quero chegar. Porque ela é um quarto estado da água. E o quarto estado da água, ele tem um estado de coerência e de uma nova estrutura. Tem 3 estados de água. A água de Micael é um quarto estado. E essa informação não sou eu que estou falando. É trazido para mim. Nesse estado, nesse quarto estado da água, ela tem propriedades que se organizam e influenciam toda a nossa biologia e toda a biologia ao redor. O que isso significa? Que ao entrar em contato com essa água de Micael, o corpo se alinha naturalmente para um estado mais elevado de coerência. Logo, quando você se eleva em coerência, tá um ponto para você se elevar em consciência. O que é esse estado elevado de coerência? A coerência, ela é física, a partir do quarto estado que entra, que é a água de Micael. E quando você começa a ser coerente a partir daquilo que você recebeu. Então, eu sou coerente com a minha verdade. Eu sou coerente com o caminho. E eu entendo que o caminho se faz caminhando. E o caminho é a minha expressão na vida. E não esperar da vida alguma coisa. E eu sou coerente com aquilo que eu falo, com o que eu faço. Quando eu entro neste estado de elevado de coerência, eu tô na consciência.
O corpo, quando a gente bebe água de Micael, ele recebe mais do que moléculas de água H2O. Ele recebe informação. E a informação, ela reestrutura a nossa água interna. Por isso que a água de Micael se faz em água, porque nós precisamos beber da água para que haja um processo físico de coerência, para que a gente se alinhe na consciência. Muitos falam, mas por que não pode ser uma imposição de mãos? Então eu tô com a água de Micael dentro de mim, e aí eu vou lá e boto a mão na pessoa, e aí tudo acontece. Eu não tenho essa informação de que tudo acontece. Para mim, e até onde eu sei, até onde foi me dada a informação, é de que a pessoa tem que beber a água dada por você, dada através das suas mãos. Água de Micael. Porque a gente precisa desse processo físico acontecendo. Gente, eu sei que é profundo e eu sei que às vezes é difícil de compreender e eu ficaria horas falando sobre isso. Porque é bem profundo. Mas a gente saindo ali da profundidade também tem que trazer aqui para cura, para esse alinhamento natural. A verdadeira cura não é algo que se impõe ao corpo, mas é algo que emerge feito água quando a gente volta ao estado natural de fluxo. E a água nos ensina esse princípio. Quando a água está pura, quando ela está em movimento, ela nutre, ela limpa, ela revitaliza. Esse reconhecimento que a vida, assim como água, sempre sabe o caminho, faz a gente compreender que a cura já está presente. Só que basta a gente ter olhos para ver e querer remover as barreiras que tá nos impedindo dessa água fluir. No seu quarto estado é um estado altamente organizado, é um estado essencial para a vida e desempenha um papel fundamental na nossa biologia e nos nossos processos de cura. A gente que bebe dela há pelo menos 11 anos, né? Uns mais, uns menos, alguns há 8 anos, né? 9 anos. Alguns de vocês ainda não beberam da água de Micael. Nós fizemos nossas águas de Micael na nova era das águas, mas essa água feita por mim e pelo Thales, ancorada por mim pelo Thales, né? Feita por tudo isso que nos rege, vive, compreende, se fundamenta nisso tudo que eu tô falando. Acredita que
Isso aqui está sendo um papel fundamental na nossa transformação, na nossa biologia celular, nos nossos processos de cura. Não só nossos, mas em tudo que nos permeia. Nós somos um quarto estado de água, da água, ambulantes. A gente está reestruturado, renovado. A gente está altamente ordenados e coerentes, diferentes do comum, diferente da água comum, para vocês me entenderem melhor. E a gente está andando vivos nesse fluxo. Logo, as coisas naturalmente acontecem, porque as células são vivas. A minha respiração emite água de Micael. Fora isso, a minha expressão emite isso. A minha postura diante a minha vida, tão somente a minha vida, tem coerência e emite isso. A minha ordenação mental, emocional e espiritual emite isso. Eu sou uma célula viva andando. Só que não comum. Tá. E qual a relação de eu ser este quarto estado da água? Depois vocês deem um GPT para vocês entenderem profundamente o quarto estado da água e os estudos científicos que têm relação a isso, porque tem inúmeros cientistas que estudam isso, tá? Mas trazendo para cá, a relação entre o quarto estado da água e a cura. Na prática. A saúde, sou saudável, ela depende de 2 pontos, coerência e estruturação. Até saiu fogos aqui na live. Um corpo saudável, ele tem que estar ordenado e no flow, em pleno fluxo. A eficiência tem que estar, a eficiência das células, elas têm que estar muito boas. E o que é uma eficiência celular? É a comunicação entre elas. Então uma célula tem que falar para outra, faz isso. E ela fala, ok, tô fazendo. E isso faz com que o metabolismo se regenere constantemente. E nós, no nosso quarto estado da água, estamos assim. Andando assim. Falando assim. Por outro lado, num estado de dúvida, de estresse, de descrença, de confusão, de doença, a gente está desorganizado. A comunicação das nossas células tem dificuldade. Elas, sabe assim, uma fala A e a outra está fazendo Z. Os processos metabólicos ficam doidos. A gente tem acúmulo de coisas desorganizadas na gente, que é denominada inflamação crônica.
a gente reduz a nossa capacidade de compreensão daquilo que é essencial. Logo, a nossa vitalidade cai. A gente tem menos energia para armazenar aquilo que teríamos que armazenar. Nós temos menos energia para expressar aquilo que teríamos que expressar, que é o espírito que somos, e não o carbono que eu sou, Mariana de carbono. Quando a gente anda sob o quarto estado da água, abro parênteses, águas de Micael, a gente anda coerente. E essa coerência não é só dentro do corpo. Ela é uma coerência mental, que a nossa mente se torna mente consciente. Ela é uma coerência emocional e você deixa de ser emocionada pelas coisas. E eu não tô falando insensível, você deixa de ser dramático, melodramático, vítima das coisas. E passa a ter uma inteligência emocional baseado naquilo que você carrega. Logo você anda, fala, age a partir da consciência que você é, seu estado mais puro. E a soma disso tudo é, você tem uma experiência terrena, não como carne, tão somente carne e osso. Você tem uma experiência terrena feito espírito. E quando você tem essa experiência espiritual na Terra, você é Ele. Vocês compreendem isso? Porque Deus Pai Todo-Poderoso, Jesus, o seu Filho primogênito que está sentado ao seu lado, ao lado de Deus Pai, Ele transita aqui, não transita na Terra? Ele não está operando aqui? Em espírito, não em carne. E quando você se torna coerente a isso, você transita aqui como espírito, em carne. Falando, agindo, operando através deles, por eles, nele. Neles, né? Vamos trazendo no singular, nele. Quando a gente compreende que a água que está aqui dentro do nosso corpo é um meio de transmissão de energia, de informação, de acesso a níveis de consciência altíssimos, a gente entende que o quarto estado da água é essencial para a saúde. A verdadeira cura acontece quando a gente restaura essa água interna dentro de nós. E a gente começa a ter um estado de coerência, de consciência. Livres, livres, livres das resistências. Filho, tua fé te curou. Não porque o milagre esteja fora de ti, mas porque sempre esteve dentro. Por favor,
ouçam a nuance dessa invocação. Filho, tua fé te curou, não porque o milagre esteja fora, mas porque sempre esteve dentro. Eu apenas sopro sobre as águas internas do teu ser, despertando aquilo que sempre foste, inteiro, livre e perfeito. Toda dor que sentes é uma ilusão que o mundo colocou sobre ti, mas eu te digo, nenhuma enfermidade pode permanecer onde a verdade habita. Abre teu coração, solta o medo, bebe da fonte viva. A cada gota, permito que o fluxo da vida corra livre em ti, restaurando o que sempre foi teu por direito. Vamos beber da água antes da última estrofe? Que para mim a última estrofe é a melhor. Levanta-te, anda e vive, porque em mim não há doença, não há falta, não há separação, há apenas o amor, e onde há amor há cura. É sobre isso. Beijos, obrigada e até amanhã. Tchau. É sobre isso. Beijos, obrigada e até amanhã.